Oi pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais um vídeo de correção de questões. Então aqui nós temos a semana 3 do PET volume 5, do 9º ano do ensino fundamental, no conteúdo de matemática. A primeira questão, ela diz que dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Então pede os coeficientes a, b e c dessa lei de formação. Então a gente já viu aqui, olha, o coeficiente a é o que multiplica com x ao quadrado, então aqui nós temos o coeficiente a igual a 1, o coeficiente b igual a menos 4 e o coeficiente c, o termo independente, igual a 4. Para continuar resolvendo aqui a questão, nós vamos preencher a tabelinha e fazer o gráfico, porque a partir daí nós vamos encontrar a maioria das respostas que nós precisamos. Então vamos lá para a construção da tabela e do gráfico e depois a gente volta aqui e resolve essas questões. Bom, então estamos aqui, vamos fazer a nossa tabelinha. Nós já vimos isso na semana 1, na semana 2 também. Para a gente encontrar o valor do f de x, a gente substitui pelo valor do x. Então, a função, ela é dada, ela está em função do x, por isso que chama função. Então, o valor dela depende do valor do x. Para cada valor de x, nós vamos ter aqui a função se comportando de uma forma diferente. Então, para a gente achar o valor do f de x, a gente substitui o valor do x e descobre qual é o f de x. Para x igual a 0, por exemplo, o f de x vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 4. Então, a gente já vê que o resultado aqui vai ser 4, né? Esse aqui vai zerar, sobra só o 4. Então, o valor do f de x, quando x é 0, é 4. E nós temos o primeiro par ordenado, 0 e 4. Quando x vale 1, então nós vamos ter que o f de x, ou o f de 1, né? Nós vamos substituir todos os valores de x por 1. Então, nós temos que o f de 1, ele vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é 4, mais 4. Então, aqui vai dar 1. Menos 4 com 4, 0. Então, o resultado aqui é 1. Então, o f de 1 é o próprio 1. Nós temos o par ordenado 1 e 1. Então, assim, a gente faz com todos os valores de x e vamos descobrindo os valores. Então, nós temos os pontos 2 e 0, 3 e 1, 4 e 4. Então, a gente vê que o f de 0 vale 4, o f de 1 vale 1, o f de 2 vale 0, o f de 3 vale 1. E o f de 4 vale 4. Aí nós vamos lá para o gráfico construir essa função. Então, a gente está aqui no nosso plano cartesiano. Nós vamos montar os pontos que nós achamos lá na tabela. Então, a gente começa pelo ponto 0 e 4, né? Que está aqui, olha, 0 para x e 4 para y. Foi o primeiro ponto que nós encontramos. Depois, nós temos os pontos 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Está bem aqui. Depois, nós temos o ponto 2 e 0, é a nossa raiz, né? 2 para x e 0 para y. Depois, nós temos o ponto 3 e 1, que está bem aqui. E depois, nós temos o ponto 4 e 4 para fechar, foi o último ponto que nós encontramos, tá? Aqui. Então, deixa eu pegar uma cor diferente aqui e vamos traçar o nosso gráfico. Sempre sai meio torto, vocês sabem como é que é, né? A mão não colabora. Mas a gente tem... Ó, passou fora, eu vou consertar. Então, vamos tentar de novo. Então, eu vou tentar unir aqui, ó. A mão treme muito, mas... Ah, foi. É por isso que eu gosto de fazer no GeoGebra. É muito mais legal e fica muito mais bonitinho. Então, fica a dica para vocês aí para fazerem no GeoGebra. Então, aqui deu uma tremida, mas tá aqui o nosso gráfico. A gente vai perceber aqui, ó, que ele só toca aqui em um ponto, né? Isso aqui significa que a nossa função, ela só tem uma raiz real. Ela só tem uma solução. Então, a gente vai voltar lá agora, tendo aqui o nosso gráfico. A gente tem aqui, olha, onde toca o eixo do x, que é no ponto 2 e 0. Nós temos aqui aonde ela intercepta o eixo do y, que é no ponto 0 e 4. Nós temos... As informações a gente precisa, a gente já sabe aqui que só tem uma raiz real. Quando isso acontece, significa que o delta vale 0. Então, nós já temos as respostas para aquelas primeiras perguntas lá. Vamos voltar lá e responder. Então, nós já tínhamos definido aqui os coeficientes.
Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, ele só toca lá naquele ponto 2 e 0, né? Que é a solução da nossa função. E qual que é o valor do discriminante? O valor é 0, eu não preciso nem fazer a conta. Porque quando só tem uma raiz real, significa que o discriminante, né, o delta é 0. Se quiser calcular, pode calcular e conferir. O nosso delta aqui, ó, ele seria, por exemplo, b ao quadrado, então seria 16, né, que menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 4, que é 16. Então, o que daria 16 menos 16 é 0, tá vendo? Mas como a gente já tem o gráfico, nem precisa disso. Então, como o discriminante é 0, nós só temos uma raiz real que nós encontramos lá, que é o 2. As coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico e x repetiu, né? A letra B é o ponto 2 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? 2 e 0 também. É o ponto ali onde ela toca, né, no eixo, é o vértice dela, tá ali. E pergunta e fala que como A é maior que 0, a concavidade da parábola está voltada aí para cima, e nesse caso ela tem ponto de mínimo. Então tá aí resolvidinha a nossa primeira questão. Então tá aqui a primeira parte, a tabelinha que nós tínhamos já completado, o gráfico, né, que nós tínhamos feito, tá aqui. E vamos para a próxima questão, foi isso aí. A questão número 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura, representada a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado no eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Quer saber justamente qual é a altura do líquido que está aqui. Então, a gente está vendo aqui, olha, isso aqui é uma parábola, tá vendo? Olha, a taça, ela forma uma parábola e veja onde está o ponto aqui, olha, tá muito parecido com o exercício anterior. Vocês lembram, olha, que só tinha uma solução, que a parábola toca o eixo do x num único ponto, ela não corta em 2 pontos, como a gente viu antes, ela corta em um só. O que isso significa? Que a nossa função só tem uma raiz real. E quando ela só tem uma raiz real, o discriminante vale 0. Então, nós vamos pegar aqui o discriminante, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e vamos igualar a 0. A gente já sabe que ele dá 0. Aqui a gente substitui, olha, então, menos 6 ao quadrado. Opa! Então, tá aqui mais organizadinho. Então, o b ao quadrado ficou menos 6 ao quadrado, que dá 36. Menos. Aqui a gente vai ter, olha, 4 dividido por 2, ou multiplica, tanto faz, olha. 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2 dá 6 vezes c, que é o valor que nós estamos procurando. Isso é igual a 0. Então, menos 6c vai ser igual a menos 36, que passa para o outro lado aí, invertendo o sinal. Aí nós vamos multiplicar por menos 1, né? Não pode ficar a parte da incógnita negativa. Nós vamos ter, vou tirar isso aqui, que o 6 vezes c é igual a 36. Então, c é igual a 36 dividido por 6. Então, a gente vê que a altura daqui do líquido em centímetros é 6. Então, essa altura c aqui é 6 centímetros. Bem tranquila, né? Essa questão é uma questão que caiu no Enem. Não sei se ela está meio adaptada aqui, mas ela já caiu no Enem alguns anos atrás. Vamos para a próxima. Bom, número 3. Abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais do primeiro e segundo grau e função constante. Então, nós temos aqui as retas, elas vão indicar funções do primeiro grau. Esta parte aqui é uma função constante, função do primeiro grau, e a parábola é a quadrática, a nossa função do segundo grau. Então, vamos aqui, olha. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está definida na função f de x? Então, é bem aqui na parábola. Onde é que estão aqui as raízes? No eixo do x, né? Então, menos 4 e menos 2.
Pergunta quais são as coordenadas do vértice da parábola. Olha o vértice aqui. Menos 3 para x, menos 2 para y. Esse é o vértice da parábola. Para o intervalo menos 2 menor ou igual a x e x menor ou igual a 0, vamos ver onde é que é esse intervalo. Esse intervalo é bem aqui. Deixa eu trocar a cor. Nós estamos analisando este pedacinho aqui, ó. Esse intervalo daqui até aqui. Então, é essa reta aqui que a gente está olhando. Só para mostrar para vocês. Aí pergunta o seguinte, nesse intervalo, a lei de formação aqui, a gente está falando de uma função polinomial do primeiro, do segundo grau ou constante? É uma reta, então é uma função polinomial do primeiro grau. Nesse caso ali, crescente ou decrescente? Então, a gente vê que ela é decrescente. Já para o intervalo entre 1 e 3, então nós temos um intervalo aqui, ó, aqui até aqui. Nós também temos uma função polinomial do primeiro grau, mas dessa vez é uma função crescente. E aí pergunta para quais intervalos de x a gente tem a função constante. A função constante está aqui, ó, entre o 3 e o 5. Então, nosso intervalo é de 3 menor ou igual a x e x menor ou igual a 5. E qual que é o valor quando essa função é constante? Se a função é constante, o valor não muda. Quando ela é crescente, o valor ele vai diminuindo, ele vai aumentando. Quando ela é decrescente, ela vai diminuindo. No caso da constante, é um valor só. No nosso caso aqui, olha, é o 2. Então, no trecho em que a função é constante, o valor é sempre 2. Foi isso. Eu acho que é a nossa última questão. Isso aí. Então, a gente encerra aqui mais uma semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e em breve mais correções. Bons estudos e até a próxima!